Há encontros que não se explicam, conexões que ultrapassam o tempo, a lógica e até mesmo a vontade consciente. Você já sentiu que, por mais que a vida te afastasse de alguém, o laço permanecia intacto, quase como um fio invisível que resiste a tudo? Quando duas almas estão destinadas a se amar, nenhuma distância, circunstância ou silêncio prolongado consegue romper esse vínculo profundo. A psicologia analítica nos oferece uma lente poderosa para compreender esse tipo de ligação que desafia o acaso. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da alma humana e explorar os mecanismos inconscientes que fazem com que certos amores sejam inevitáveis e por que, mesmo quando tentam fugir um do outro, acabam sempre se reencontrando. Se você já viveu um amor assim, deixe nos comentários a frase: "As almas que se reconhecem jamais se perdem." Carl Jung nos convida a olhar para o amor não apenas como um sentimento romântico, mas como um processo arquetípico, profundo e transformador. Quando duas almas parecem destinadas uma à outra, o que está em jogo vai muito além da atração superficial. Trata-se de uma dinâmica psíquica em que o inconsciente busca a totalidade através do outro. Para Jung, todo relacionamento significativo é um espelho do processo de individuação, a jornada em direção ao centro do self. A ideia de que certas almas não conseguem se evitar pode ser entendida a partir de conceitos como projeção e sombra. Inicialmente, projetamos no outro os conteúdos inconscientes que nos faltam, atributos da nossa própria alma que foram reprimidos ou esquecidos. Quando encontramos alguém que carrega essas qualidades, a conexão se torna magnética, irresistível. Mas essa atração também carrega o desafio. Ao nos aproximarmos do outro, entramos em contato com partes de nós mesmos que precisamos integrar. Surge então a sombra, aquilo que evitamos reconhecer em nós, mas que o relacionamento traz à tona com intensidade. Além disso, Jung falava da ânima e do ânimos, os aspectos femininos e masculinos presentes em cada indivíduo. Encontros verdadeiramente transformadores ocorrem quando esses elementos internos são ativados através do vínculo com o outro. Esse tipo de conexão transcende o ego e toca o arquétipo do amor eterno, muitas vezes simbolizado pelo reencontro de almas que já se conheceram em outros níveis de existência psíquica. Portanto, quando duas almas estão prontas para crescer, espelhar-se e transformar-se mutuamente, nenhuma tentativa de separação é definitiva. O inconsciente as chama de volta, porque a união delas serve a um propósito maior, o de tornar-se inteiro. No início de muitos relacionamentos intensos, existe uma sensação quase mágica de reconhecimento. É como se o outro tivesse sempre estado ali, como se o reencontro fosse mais real do que o próprio tempo presente. Para a psicologia analítica, essa experiência é marcada pela projeção, um fenômeno inevitável no campo do amor. Segundo Carl Jung, projetar é atribuir ao outro conteúdos do nosso inconsciente, aspectos que pertencem a nós mesmos, mas que ainda não reconhecemos ou integramos. No amor, essa projeção muitas vezes toma a forma de idealização. Enxergamos no outro virtudes, forças e até uma espécie de salvação emocional que, na verdade, estão latentes dentro de nós. O self, núcleo organizador da psique, busca a totalidade. Quando encontramos alguém que espelha partes ocultas ou adormecidas do nosso ser, há uma sensação de completude. Por isso, no estágio inicial do amor romântico, acreditamos que aquela pessoa é a outra metade que faltava. Essa crença, embora ilusória em parte, tem um papel crucial. Ela ativa um movimento interno em direção à consciência e à transformação. O outro, nesse contexto, funciona como um espelho simbólico, e quanto mais intensa for a projeção, mais poderosa será a força do vínculo. Contudo, é nesse ponto que muitos se perdem. A projeção, por mais intensa e sedutora, é temporária. Ela não sustenta o amor duradouro, mas prepara o terreno para o verdadeiro encontro. À medida que o tempo passa, o véu da idealização começa a cair, e o que era perfeito passa a mostrar falhas. Aqui, muitos acreditam que o amor acabou, quando, na verdade, está apenas começando. É o momento em que a psique é convidada a retirar as projeções e ver o outro como ele realmente é, um ser inteiro, com luzes e sombras, forças e fragilidades.
Esse é o ponto de transição entre o amor arquetípico e o amor consciente. Quando duas almas estão destinadas a se amar, elas não apenas projetam, mas também sustentam o impacto de retirar essas projeções. Elas suportam o desconforto de perceber que o outro não é um ideal, mas uma realidade viva. Isso exige coragem, vulnerabilidade e maturidade emocional. A verdadeira conexão se fortalece quando o amor resiste à queda da projeção e se transforma em reconhecimento mútuo, em aceitação da inteireza do outro. Jung afirma que não podemos amar verdadeiramente enquanto estivermos aprisionados nas ilusões da projeção. O amor real nasce quando paramos de buscar no outro aquilo que nos falta e começamos a reconhecer que a completude só pode vir de dentro. Paradoxalmente, é justamente esse amor interno, esse retorno ao self, que torna possível amar o outro de forma livre, sem possessividade, sem idealizações, mas com profundidade e compromisso. É por isso que certas almas parecem destinadas. Não por um roteiro romântico superficial, mas porque o vínculo que as une serve a um propósito psicológico superior. Ao se ver no outro, ao retirar a projeção e, mesmo assim, permanecer, cada indivíduo encontra não apenas o amor, mas o espelho mais verdadeiro de si mesmo. E assim, por mais que tentem se afastar, por mais que a vida as separe, existe algo no inconsciente que as impulsiona de volta. Porque esse tipo de encontro é mais do que pessoal. Ele é arquetípico e atende ao chamado de uma transformação interior profunda que só é possível a dois. A intensidade de certos vínculos afetivos muitas vezes surge da colisão entre luz e escuridão dentro de nós. O amor que sentimos por alguém não é composto apenas de encantamento e admiração, mas também de desconforto, confronto e revelações dolorosas. Isso ocorre porque o outro, especialmente quando desperta uma conexão profunda, também é aquele que ativa nossa sombra. Para Carl Jung, a sombra é o lado inconsciente da personalidade que o ego se recusa a reconhecer. Tudo aquilo que julgamos, reprimimos ou negamos em nós mesmos. E no amor, curiosamente, somos atraídos justamente por aquilo que tentamos esconder. Ao encontrar alguém que nos impacta intensamente, não raro sentimos uma mistura de fascínio e inquietação. Essa pessoa, sem saber, pode refletir traços da nossa sombra, nossa raiva contida, nossa necessidade de controle, nossa vulnerabilidade, nossa liberdade inaceitável, nossa sexualidade reprimida. É como se por meio do relacionamento, a psique criasse uma oportunidade para integrar o que está oculto. O amor, então, se torna um campo fértil de crescimento, mas também de desconstrução. Essa atração pelo que nos assusta ou incomoda não é irracional, é arquetípica. O inconsciente busca sempre a totalidade, e isso inclui a reconciliação com os aspectos rejeitados do nosso ser. Quando encontramos uma alma cuja presença nos obriga a olhar para dentro, para além das máscaras sociais e das imagens idealizadas, estamos diante de um encontro com poder transformador. Não se trata de um amor calmo e previsível, mas de um vínculo que confronta, desafia e purifica. É por isso que muitos relacionamentos destinados a nos transformar são também os mais difíceis de sustentar. Eles não existem para manter a zona de conforto, mas para ampliar a consciência. A sombra também se projeta. Às vezes odiamos no outro aquilo que inconscientemente reconhecemos em nós mesmos. Outras vezes, sentimos uma dependência emocional intensa, como se o outro tivesse um poder sobre nós. Na verdade, ele ativa nossos complexos, nossas feridas antigas, nossas histórias não resolvidas. E isso não é algo negativo, é um convite à cura. Mas é um convite que exige maturidade e coragem, porque o primeiro impulso do ego é fugir, afastar-se do que machuca, culpar o outro, repetir padrões conhecidos. No entanto, quando duas almas estão destinadas a se encontrar, mesmo essas fugas não são definitivas. A sombra continua atuando nos bastidores, atraindo, provocando, chamando. E se ambas as pessoas estiverem minimamente abertas à consciência, o relacionamento se transforma em um caminho de individuação mútua. Cada discussão, cada crise, cada separação temporária deixa de ser um obstáculo e passa a ser parte do processo de amadurecimento. A dor não é o fim,
mas o portal para algo mais autêntico. Jung nos mostra que o verdadeiro amor exige confronto com a sombra. Só é possível amar profundamente quando nos dispomos a ver o outro como ele é e a nós mesmos como realmente somos. Isso implica lidar com os aspectos sombrios da relação: ciúmes, ressentimentos, dependência, culpa. Mas ao invés de fugir dessas experiências, os amantes conscientes as usam como espelhos. Eles perguntam: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? Nesse ponto, o relacionamento deixa de ser um palco para repetições neuróticas e se torna uma jornada de autoconhecimento. Quando duas almas se reconhecem por completo, luz e sombra, e ainda assim escolhem permanecer, há uma força que ultrapassa a vontade. A conexão se torna inevitável não porque seja fácil, mas porque é verdadeira. Não se trata de um destino passivo, mas de um chamado ativo à transformação. E é nesse espaço, onde o amor e a sombra coexistem, que os laços inquebráveis se formam. Eles não são feitos de fantasia, mas de verdade. E por isso, por mais que a vida tente separar, a própria psique conspira pelo reencontro. Em cada ser humano, Jung identificou dois arquétipos fundamentais que representam o princípio do outro dentro de nós: anima e animus. A ânima é a imagem do feminino na psique do homem. O animus, a imagem do masculino na psique da mulher. Esses arquétipos não dizem respeito apenas a gênero, mas à energia complementar que habita nosso inconsciente e que precisa ser reconhecida e integrada para que haja completude interior. E é justamente no amor, especialmente nos vínculos mais intensos, que anima e animus se projetam com mais força. Por isso, certos encontros não apenas nos tocam, mas nos revelam. Eles nos apresentam, através do outro, ao que há de mais profundo e oculto em nós mesmos. Quando um homem se apaixona por uma mulher que simboliza sua anima, não está apenas amando aquela pessoa concreta, mas aquilo que ela desperta nele: sensibilidade, intuição, profundidade, criatividade, vulnerabilidade. Da mesma forma, quando uma mulher encontra um homem que ativa seu ânimos, ela não está só reagindo a ele como indivíduo, mas ao que ele representa dentro dela: força, direção, intelecto, ação, discernimento. Esses encontros têm um impacto arquetípico, porque ativam imagens internas moldadas desde tempos ancestrais. Não é só a personalidade do outro que nos fascina, mas o que ela evoca em nossa alma. Por isso, Jung dizia que os relacionamentos amorosos são também experiências espirituais. Quando duas pessoas despertam uma na outra, a anima e o animus estão participando de um processo simbólico de integração psíquica. Cada um se torna um portal para que o outro reconheça aspectos esquecidos ou subdesenvolvidos dentro de si. O relacionamento, então, se transforma em um laboratório alquímico, onde o amor é o fogo que queima as impurezas do ego e revela o ouro da alma. Mas esse processo não é simples. Ao projetar a ânima ou o animus no outro, podemos criar idealizações extremas e expectativas irreais. Esperamos que o parceiro nos complete, nos compreenda perfeitamente, esteja sempre disponível, seja tudo aquilo que o inconsciente moldou como imagem ideal. Quando essas projeções inevitavelmente se rompem, o que sobra? O amor verdadeiro, aquele que começa onde a fantasia termina. É nesse ponto que os vínculos mais profundos se fortalecem, pois passam a ser baseados não mais em imagens internas projetadas, mas na presença real e consciente de dois indivíduos inteiros. É importante compreender que anima e animus não são aspectos negativos a serem superados, mas forças vivas que precisam ser reconhecidas e incorporadas. Um homem que rejeita sua ânima tende a se tornar emocionalmente rígido, desconectado da intuição e da empatia. Uma mulher que ignora seu ânimos pode se sentir perdida, sem direção, presa à passividade. Ao integrar esses arquétipos, tornamo-nos mais humanos, mais complexos, mais capazes de amar sem dependência e sem ilusão. Quando duas almas se encontram com essa consciência, algo maior se manifesta. O relacionamento deixa de ser uma busca por alguém que nos complete e passa a ser um espaço onde cada um reflete o outro de forma viva e autêntica. O amor não surge da carência, mas da abundância interior. E nesse tipo de conexão, mesmo que os caminhos se afastem temporariamente, a energia que os une
permanece viva no inconsciente. Há algo que pulsa abaixo da superfície, sustentando o vínculo, nutrindo a lembrança, aguardando o momento certo para um novo ciclo, se for o caso. Assim, o encontro entre ânima e ânimos não é apenas um jogo de atração, mas uma dança cósmica entre os opostos internos. E quando essa dança se dá entre duas pessoas que estão dispostas a crescer, a integrar, a despertar, o amor deixa de ser apenas um destino e se torna um caminho. Um caminho que pode ser desafiador, mas que nunca é em vão. Porque cada passo nessa jornada leva a um reencontro não só com o outro, mas com o que há de mais essencial dentro de nós. Há encontros que parecem predestinados, como se já estivessem escritos em algum lugar, além da realidade visível. Dois caminhos que se cruzam de forma improvável, mas com um senso de inevitabilidade quase místico. Para Carl Jung, essa sensação de destino amoroso não é ilusão ou romantismo ingênuo, mas um fenômeno ligado ao inconsciente coletivo, a camada mais profunda da psique humana, onde residem os arquétipos, símbolos e padrões universais que moldam nossos comportamentos e experiências. O inconsciente coletivo é como um campo invisível onde memórias ancestrais, mitos e estruturas arquetípicas se movimentam além da vontade consciente. Quando duas pessoas se encontram e sentem uma conexão instantânea, muitas vezes estão sendo guiadas por forças internas que operam nesse plano simbólico. Não é o eu que escolhe esse amor, mas algo maior, uma convocação psíquica que ultrapassa a razão. A sensação de que sempre conheci essa pessoa, ou de que há algo que nos liga, pode ser o reflexo de conteúdos arquetípicos que ambos compartilham e ativam mutuamente. É nesse nível que surgem os grandes temas do amor inevitável: reencontro de almas, amores de outras vidas, laços inquebrantáveis. Embora Jung não tenha tratado diretamente de reencarnação no sentido espiritualista, sua abordagem simbólica permite compreender que certos vínculos parecem repetir padrões antigos, como se fossem histórias inacabadas esperando resolução. Esses padrões não são necessariamente individuais, mas coletivos, histórias humanas que todos, em algum nível, vivemos. E é por isso que nos identificamos tanto com certos romances míticos, trágicos ou épicos. Eles são expressões do que se desenrola no fundo da nossa própria alma. O destino amoroso, então, não é uma linha reta, mas uma espiral que nos leva repetidamente a reencontrar os mesmos temas, as mesmas dores, os mesmos aprendizados, até que algo se complete. Quando duas pessoas estão destinadas a se amar, não significa que não haverá obstáculos. Pelo contrário, o inconsciente coletivo muitas vezes coloca desafios exatamente porque o amor verdadeiro é uma força de transformação. E a transformação só acontece quando há fricção, crise e superação. O amor inevitável não é o mais fácil, mas o mais profundo. A sincronicidade, conceito junguiano que descreve a coincidência significativa entre eventos interiores e exteriores, também se manifesta nesses encontros. Não são raros os casos em que duas pessoas se reencontram após anos, em momentos específicos, com circunstâncias que parecem guiadas por uma inteligência invisível. Esse tipo de evento reforça a ideia de que há um movimento maior operando, algo que conecta o tempo, o inconsciente e o propósito da alma. A sincronicidade atua como um sinal de que aquele encontro tem valor simbólico e que há algo a ser vivido ali, mesmo que temporário. Além disso, o inconsciente coletivo guarda as imagens do amor ideal, da união sagrada, do reencontro das metades perdidas. Quando duas pessoas despertam essas imagens uma na outra, entram em um campo de força psíquico que transcende a experiência pessoal. É como se o relacionamento se tornasse uma encenação arquetípica, onde os amantes são também símbolos, expressando algo que toca toda a humanidade. Por isso, separá-los é tão difícil. Por mais que tentem, algo maior os puxa de volta, pois ainda há algo a ser compreendido, curado ou completado. Esse tipo de amor não está isento de sofrimento, mas cada sofrimento carrega em si a promessa de evolução. Não se trata de idealizar o reencontro eterno, mas de reconhecer que certos vínculos não surgem para nos satisfazer, e sim para nos despertar. São relacionamentos que nos obrigam a crescer, a sair de nós mesmos,
a entrar em contato com o mistério que nos habita. E por isso não conseguimos esquecê-los, mesmo quando nos afastamos, porque o elo que une essas almas não é feito apenas de lembranças, mas de significado. Quando duas almas destinadas se cruzam, o mundo interior se reconfigura, algo profundo se alinha, e a vida nunca mais é a mesma. Não porque o outro nos completa, mas porque juntos acessamos um campo mais amplo de consciência, e esse campo, uma vez ativado, jamais se apaga. Ele permanece vivo, chamando, ecoando, aguardando o momento em que novamente o amor e o destino se reencontrem. Alguns encontros não podem ser explicados pela lógica comum. Eles ultrapassam o tempo, resistem à distância e sobrevivem mesmo ao silêncio. À luz da psicologia analítica, compreendemos que esses laços não são simples coincidências, mas manifestações profundas do inconsciente buscando a totalidade. Seja através da projeção, da sombra, da integração da anima e do animus, ou da influência do inconsciente coletivo, os vínculos verdadeiros revelam o quanto o amor pode ser um caminho de transformação interior. Quando duas almas estão destinadas a se amar, não é o ego quem decide, é a alma que reconhece. E por isso, mesmo que o tempo se alongue e as circunstâncias mudem, há algo que permanece pulsando. Um chamado silencioso que continua ecoando, até que, de algum modo, os caminhos se toquem novamente. Se você sente que esse roteiro tocou alguma parte esquecida do seu ser, é porque talvez exista algo que também está pedindo reencontro dentro de você. Agora, inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios da alma e da psique, e não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele pode ser o próximo passo na sua jornada de autoconhecimento. Aprofunde-se, transforme-se e permita-se amar com consciência.